Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, o professor Fontenelle na área e vamos que vamos, galerinha. Vamos lá, olho na tela. Hoje aula 5 já, cara, quase acabando o nosso módulo. Olha só, aula de função. Papai. Aula passada a gente viu ponto. Lembra disso? A gente viu ponto. Agora nós vamos ver, primeiramente, vamos ver quadrante. Como assim, Fontenelle? Quadrante, tá doido? Vamos ver quadrante. Quando eu falo de plano cartesiano, a gente vai ter as regiões, são 4 partes, né? E cada região vai ter um nome. Olha aí, olha a tela. O primeiro deles é o primeiro quadrante. Se eu pegar o primeiro quadrante, olha aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, cara. Eu tenho x e y. O x é 1 e o y também. Então, dentro do primeiro quadrante, eu vou ter esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. Tá certo? Que ele tem o 1 para x e o 1 para y. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Agora, olha. E o segundo quadrante, o que eu tenho? Eu tenho um aqui, olha. Essa região azul clarinha é o meu segundo quadrante. Então, tem o primeiro quadrante, segundo quadrante. Primeiro quadrante é essa região aqui, ó. Ah, mas vai só até 3, porque aqui para no 3. Não, cara, é tudo isso aqui, ó. Tudo. Tudo que é nesse lado aqui vai ser o primeiro quadrante, tá certo? E o segundo quadrante? Aqui, olha, o meu ponto, que eu vou chamar de ponto B, o meu segundo quadrante, olha. Em x ele vale o quê, ó? Em x ele é menos 2, em y ele vale quanto? 1, olha aqui, ó, chegando nele. Beleza? Mesma ideia que nós fizemos anteriormente. Depois nós temos o terceiro quadrante. Então, o primeiro quadrante seria tudo que está para cá, ó. Esse é o primeiro quadrante, tudo que está para cá. Não é só o roxinho, vai embora. Isso aqui é o primeiro quadrante. O meu segundo quadrante seria tudo isso aqui, ó. Todo esse cara aqui. E agora o meu terceiro quadrante. Que é o meu terceiro quadrante? Esse cara aqui, ó. Tá certo? E aí eu vou ter que no terceiro quadrante eu tenho x menos 1, y menos meio, 1,5. Então tá aqui, ó, menos 1 e 1,5 entre esses dois caras, beleza? E por último, o meu quarto quadrante. Se você observar, são os mesmos valores que nós marcamos lá naquele exercício, que nós fizemos um por um, tá ok? E aí, olha, o meu 2,5, ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó, no meio do meu quadradinho, ó. E o 1,9 aqui quase no 2, né? Faltando 1/10 só para o 2, beleza? E aí nós temos umas funções, e aí eu vou falar com você agora aqui, ó. As funções, e a primeira delas que eu vou falar com vocês é chamada de função constante. Ah, tá. Função constante é aquela que não muda, Fontenelle? Exatamente, meu caro. A função constante, ela não muda. Sempre ela vai ser o quê? O mesmo valor. Tá, mas como é que ela vai ficar num gráfico? Essa que é a X da questão, né? Leitura de gráfico, compreensão de gráficos. E aí você vai ter aqui, ó, a minha função constante, como ela não vai mudar, eu vou falar assim, olha, o meu x, ele pode até mudar. Ele vai mudar lá, dentro daquele meu domínio, do meu conjunto A, ele vai mudar, vai ter vários valores. 1, 2, 3, 4 e vai embora. Só que ele sempre vai dar o mesmo valor em B. Olha só, como assim, Fontenelle? Ele sempre vai dar o mesmo valor de B. Nunca vai mudar. Tá certo? Então, olha, por exemplo, eu tenho aqui, ó, se eu for querer representar isso num gráfico, seria assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o y e o x. E eu falo que nesse meu gráfico aí, eu falo para você que x é tempo, certo? Tempo. E o y é a minha posição. Olha o que acontece com o tempo, olha no teu relógio aí. O que acontece com o tempo? Ele vai passar, não vai? Mas a minha posição aqui não mudou. Vamos supor que eu esteja numa rodovia. Essa rodovia que eu estou aqui é no quilômetro 5. Fechou? Aquelas plaquinhas verdes, aqueles marcos. Pois é, eu estou no quilômetro 5. Não vai mudar. E o meu tempo está passando. Eu estou falando que é em função do tempo. Está variando essa relação no conjunto A e conjunto B em função do tempo. O que vai acontecer? O meu tempo está passando, ó. 1, 2, 3, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas a minha posição nunca vai mudar. Sempre ela vai ser quanto? 5. Então, olha aqui, ó. 5 sempre vai ser 5. Não vai mudar. Esse meu y aqui está em quilômetros. E o meu x aqui está em
segundos. Então, olha o que acontece quando eu faço isso. Vê se você consegue perceber. Quando é 1 segundo, eu vou ter um resultado que vai ser 5, que é a minha posição. Quando for 2 segundos, eu vou ter a mesma posição. Quando for 3 segundos, eu vou ter a mesma posição. Quando for 4 segundos, eu vou ter a mesma posição. Quando for 5 segundos, e assim enquanto eu ficar parado lá. Resultado disso é o que o meu gráfico, ele é uma função chamada de função constante. Ela não muda, ela não cresce, ela não diminui, ela é paralelo ao x. No exemplo que nós demos, seria paralelo ao tempo, beleza? Então, isso quer dizer o que para você? Que está mudando o meu tempo, mas a minha posição não muda. Se eu tivesse velocidade, é óbvio que eu teria uma mudança de posição de acordo com o meu tempo. Por exemplo, você fala assim, 10 km por hora. Então, a cada 1 hora eu ando 10 km, a cada 1 hora eu ando 10 km, a cada 1 hora eu ando 10 km. Então, na primeira hora eu estou no quilômetro 10, na segunda hora eu estou no quilômetro 20, na terceira hora eu estou no quilômetro 30, na quarta hora eu estou no quilômetro 40. Por quê? Porque eu estou com uma velocidade, nesse caso, de 10 km por hora. É esse gráfico aqui? Não. Esse gráfico aqui é de velocidade, de posição parada, de posição fixa. Eu não saio do lugar. O tempo passa, mas eu não saio do lugar. Então, nesse caso, eu chamo de função de que tipo? Função constante. Papai. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Bora para o segundo caso? Bora para o segundo caso. O segundo caso vai ser exatamente o que eu falei agora, função potência. O que é uma função potência? Função potência. Função potência. Esse termo nem é tão usado assim. Raramente se usa isso. Mas eu posso chamar também de função polinomial. Fontenelle, polinomial foi o exemplo que tu falou agora do quilômetro? Foi, exatamente. Foi o exemplo do quilômetro. Tá certo? E aí, quando eu usei o exemplo do quilômetro, eu falei assim, olha, quando você tem, se a sua velocidade for 10 km por hora, e eu estou colocando uma posição, um gráfico de posição em função do tempo, nós teríamos isso aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, por exemplo, certo? Aqui é velocidade, então eu estou colocando a posição em função do meu tempo. Então, o meu y é uma posição, vou chamar de S, e meu tempo, t, certo? Esse S aqui está em quilômetro, e esse t aqui está em hora, ok? E aí, o que acontece? Eu falo assim, olha, no quilômetro, depois de 1 hora, eu estou na posição 10 quilômetros. Depois de 2 horas, 10 quilômetros. Fontenelle ajuda. Nossa, aqui é ruim de fazer gráfico desse jeito, mas vamos tentar. Peraí, deixa eu tentar melhorar aqui. Apesar da dificuldade, não é muito fácil fazer isso aqui. Mas vamos lá. Deixa eu pegar a caneta para ver se melhora, né? Eu vou fazer com linha. Não pode ser com linha. Não pode ser com linha, Fontenelle. Apaga. O que piora a nossa vida. Vamos lá. Fiz o primeiro ponto. Aí eu falo, olha, no quilômetro 2, em 2 horas está em 20 quilômetros. Então, bora marcar aqui. Então, está aqui o 2. Depois, 30. Quando? Em 3 horas, porque eu estou com 10 km por hora. Depois, 40. Em 4 horas. Está aqui. Quando eu junto tudo, ele vira uma... Deixa eu pegar aqui, ó. Quando eu junto os pontos, ele vira uma reta. Aí eu vou falar que é uma potência, só que uma potência elevada a 1, quando eu tenho uma reta. Só que eu posso ter essa potência elevada a 1, ou pode ser elevada a 2, pode ser elevada a 3. Aí vai ser uma função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. Tá certo? Então, vai depender da nossa situação. No nosso caso aqui, é uma função potência de x elevado a 1. Então, seria tipo assim, ó, ax elevado a 1. Tá certo?
Ah, pode ser um pouco diferente, Fernando? Pode, mas essa aqui é só uma noção, tá, galera? Não dá para especificar muito, tá bom? Agora, eu posso ter outro tipo de gráfico? Pode. Você pode ter um tipo de gráfico chamado de parábola, que é lema de potência também? É potência, só que o x não é mais 1, a potência não é mais 1, é 2, certo? E aí, quando for 2, sempre é uma parábola. Ah, sempre vão ser esses dois casos? Não. Aí vai depender, depois do 2, o negócio fica meio malucão, entendeu? For 3, 4, quanto maior o número, mais maluco é o gráfico, tá certo? Por isso que a gente só estuda até o 2, beleza? Então, para fechar nossa aula, fechar nosso módulo, próxima aula a gente finaliza. Fica com Deus e até a próxima. Fui!